Uma ótima noite a todos. Esse é o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, da cidade de Pardinho, interior de São Paulo, e nós estamos estudando quinzenalmente o Livro dos Espíritos. Nós já estamos, assim, já passamos da metade, né? Mas nós não temos pressa e também não tem necessidade, caso você queira acompanhar a gente daqui para frente, porque os assuntos eles vão voltando, a gente vai revendo conceitos, e dessa forma fica muito fácil acompanhar, tá bom? Então, nós estamos aqui, eu vou apresentar aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui. A semana passada, há 15 dias, né, no nosso último estudo, nós tínhamos parado nesse ponto aqui, né? Porque nós estávamos falando dos reinos da natureza, então existem vários reinos, né? Antigamente, na época de Kardec, ele falava em 3 reinos só. Hoje, nós vimos no nosso último estudo que são vários, né? Porque à medida que a ciência foi evoluindo, foi percebendo que a natureza não dá saltos. Então, de um reino para outro, existem, assim, vários indivíduos, né? Várias espécies de vida que são, assim, links entre um reino e outro. Nada dá salto na natureza, nada é rápido, nada é atabalhoado, né? Assim, Deus faz tudo com muito capricho, né? Então, não existe nada assim, algo assim extremamente um divisor de águas entre uma coisa e outra, né? Tudo vai se encadeando assim numa sabedoria maravilhosa. E aí nós vimos aqui que uma das questões que Allan Kardec coloca é assim, como que são as plantas, como que são esses outros seres em outros mundos, né? Eles são diferentes, né? Será que em outros mundos mais evoluídos existem plantas, existem animais, já que, pensa comigo, se nós estamos em evolução, se, né, das plantas, os animais, vêm os animais invertebrados, os vertebrados, os mamíferos, então, e aí chega no reino nominal, não é uma pergunta muito lógica essa do Kardec? Olha, então, vai ver que assim, se tudo isso evolui aqui, em mundos mais evoluídos não tem nada disso, porque tudo já evoluiu aqui, né? Então, ele fala que não é bem assim, né? Então, veja a resposta de Cairbar Schuttel, né, no livro A Vida no Outro Mundo, né? Nesse capítulo intitulado O Perispírito nos Seres Inferiores. Então, ele fala, não só o homem é dotado desse órgão, perispírito, necessário às funções que exerce. Todos os animais mantêm essa ideia diretriz, que é de indispensável utilidade fisiológica. O cão, o gato, o cavalo, o tigre, o leão, os pássaros, os peixes, os quadrúpedes de toda espécie, os répteis, até os mais insignificantes insetos, todos são dotados desse organismo, que existe neles ainda invisível para nós, e que designa em cada parte e a cada elemento seu lugar, sua estrutura e suas propriedades. Aí ele fala ainda, na outra vida, encontraremos espíritos de animais, como de seres que já pertencem, pelo seu grau de evolução espiritual, ao reino nominal. Também aqui, né, também nesses mundos mais evoluídos, a alma de qualquer ser está vivamente representada. Há maravilhosas rochas, cristais de rocha,
joias, ouro e prata, somente usados pela sua beleza, e não desmoralizados como um meio de corrupção, como acontece na Terra. No item Construções Celestes, Schutel também transcreve outras passagens significativas. Algumas pessoas se comprazem em fazer casas dessas coisas encantadoras. Temos maravilhosos edifícios, salas para conferências e assim por diante, que são admiráveis de serem vistos, como essas visões que o evangelista João descreve nas Revelações, com paredes de pedras preciosas, portões de pérolas e ruas de ouro. Estes lugares maravilhosos são muito interessantes para serem visitados, como na Terra. Se vai ver belos e notáveis palácios. Naturalmente, os daqui são muito mais belos para conferências, reuniões e música do que qualquer edifício por mim visto na Terra. Para mim, porém, as belezas naturais das árvores, montanhas, flores e rios, que são todos tão perfeitos, dão mesmo mais encanto, e eu sempre gosto de procurar esses lugares gloriosos da natureza quando me sinto inclinado a ficar pesaroso, como algumas vezes me acontece. O admirável e agradável efeito da luz através das árvores ou brilhando nos rios, como nunca tive a dita de ver na terra, é tudo tão maravilhoso. Os rios são gloriosos, tão perfeitamente puros e incorruptos, que dentro deles podemos andar, sentar na água e senti-la, cobrir-nos e dela sairmos refrescados e revigorados, e ainda mais a água, evaporando-se em contato com o brilho solar, não deixa sensação nenhuma desagradável. Tudo isto é tão delicioso que só afago um desejo: a vossa participação em tudo que desperta o prazer de viver intensamente a vida celeste. Olha que coisa interessante, né? É tão interessante isso. Quando eu li esse negócio, eu fiquei assim muito entusiasmada, né? Então algumas perguntas assim surgem e eu gostaria da gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Os seres que nós vemos aqui, desde um ser vegetal, né? Isso existe no mundo espiritual também. Existe no mundo espiritual formas de vidas maravilhosas, né? Pássaros, cães. Veja que assim, quando no livro, acho que é no Nosso Lar mesmo, que André Luiz conta que os cães, eles saíam de lá, as missões espirituais deles para irem até o umbral, eles iam com cães, né? Então, como que funciona isso, né? Assim, não é interessante a gente pensar nisso? Que no mundo espiritual existe uma vida pulsando, assim, com tudo aquilo que tem aqui na Terra e de uma forma muito mais purificada, né? Uma água tão cristalina, coisas tão maravilhosas, né? Mas as pessoas, é como ele fala, assim, não está corrompido, né? Pela ganância, pela usura. Então, ninguém vai se matar lá porque quer colocar pérolas, né, na sua casa. Isso é feito de uma forma, assim, para cultivar a beleza, pura e simplesmente, né? Então, eu quero fazer uma pergunta que eu não tenho a resposta. Eu já ouvi essa resposta, mas eu não sei exatamente isso daí. Como que funciona, né? Um passarinho lá no mundo espiritual, ele nasce passarinho no mundo espiritual
Ou ele sai daqui do planeta Terra, ele desencarna e ele continua um passarinho no mundo espiritual. O que vocês acham? Alguém gostaria, porque eu, para dizer a verdade, eu não tenho também muita, não sei exatamente, né? Eu tenho eu já ouvi falar disso, mas não é uma coisa assim muito fácil de responder essa pergunta, né? Benedito, você gostaria de começar aí o nosso... Eu não entendi direito a sua pergunta, Elaine. Ó, no mundo espiritual, ele fala que tem florestas, tem plantas, tem animais, né? A minha pergunta é assim: esses animais, eles procriam no mundo espiritual? Nasce um cachorrinho pequenininho que vai crescendo lá? Ou esses animais que tem no mundo espiritual, nesse mundo que o Karl Schutel descreve para a gente, as coisas já estão lá prontas. O cachorro, ele desencarnou aqui e ele foi para o mundo espiritual como cachorro e continua lá. Eu não sei essa resposta. Alguém sabe? Olha, eu também não sei, assim, né? Nunca li sobre isso, mas estou apenas raciocinando que é, que a gente não pode ter uma visão de que a Terra é o centro do universo, né? Aqui e só aqui as coisas acontecem como se Deus tivesse feito só a Terra, né? Isso, né, já, né, desde Copérnico que a gente sabe que a Terra não é o centro, né, que é o Sol, e nós somos apenas um planeta girando ao redor do Sol, né? Então, e hoje sabemos que há muito mais, muitos, muitos sistemas solares no universo, né? Então, pensar que só aqui que as coisas acontecem, eu acho que seria um certo reducionismo da nossa parte. Dito isto, eu acredito que no mundo espiritual, né, a vida continua, a evolução prossegue tanto quanto aqui, né? Aqui, ou onde quer que seja, que esteja encarnado um espírito, ele vai evoluir de acordo com as condições da matéria, né? Ele vai, né? E nós sabemos que estar encarnado é uma experiência mais intensa, porque a gente tem ali o corpo para sentir todos os prazeres, todas as dores, etc., né? Mas, mesmo desencarnado, o espírito continua evoluindo. O André Luiz reporta isso, né, assim, abundantemente nos seus livros, né? Então, eu acredito que a evolução prossegue tanto no mundo encarnado quanto no mundo desencarnado. E se eles se reproduzem, eu diria que sim, também, não da maneira exatamente como é aqui, encarnados, né? Mas eu acho que deve haver um correspondente, né, disto lá. Ou seja, eu acho que a vida prossegue tão amplamente quanto aqui, apenas numa intensidade diferente, numa intensidade mesmo. É aqui, encarnados, nós, né, temos a intensidade da carne. E lá, sem o corpo, temos a intensidade do éter, digamos assim, da vida espiritual. Mas eu acho que deve ter tudo lá, tanto quanto aqui. Eu gostei desse termo que você usou. Eles se reproduzem de alguma forma, né? Talvez não seja exatamente a forma como nós encarnados nos reproduzimos aqui, né? O que você acha disso, José? Você gostaria de dar a sua opinião? Olha, é muito difícil, né, de falar sobre isso aí. Eu concordo com o que o doutor Benedito disse, né? Mas eu penso assim, tudo está ligado na maneira evolutiva que cada um de nós estamos
E para isso está relacionado para onde vamos, né? E para onde vamos, está também os animais e as plantas que correspondem à nossa evolução, né? A senhora falou aí, no texto fala aí desse autor, né, de águas cristalinas, que se pode banhar nelas. Isso tem aqui na Terra já, mas não é em qualquer lugar. Lugar onde o ser humano cuida. Então, tudo está relacionado, eu acredito, com a evolução do ser humano. Aí a natureza acompanha, né? Porque quem cuida da natureza somos nós, né? Se você é uma pessoa que cuida de separar o lixo da tua casa muito bem separado, e o órgão público tem direcionamento de levar esse lixo cada um para o seu destino, nós não vamos ter um planeta muito melhor? Então, para a gente estar nesse mundo que esse autor está falando aí, nós vamos ter que evoluir bastante para chegar lá. Porque a gente desencarna, a vida continua. Se eu desencarno e o meu destino é um umbral, nesse umbral eu vou ter animais correspondentes ao umbral. Eu penso assim. Acho que tem um monte de barata lá no umbral, né? É verdade, José. Oi, Eunice, pode falar, querida. Eu fiquei pensando aqui assim, se o planeta Terra é uma cópia rudimentar de outros mundos, então existem mundos muito mais evoluídos e muito mais velho que foi se desenvolvendo com o decorrer dos tempos, né? Então, eu acredito que deve ter lugares muito, muito mais acima do que o planeta Terra, porque nós estamos no início da jornada, que dá para entender, né? Que agora que vamos passar para um mundo melhor, nós estamos agora mudando de série. Mas eu acredito que deve ter, né, lugares onde já estão graduando. Sim, sim. E é isso que eu penso. Certo. Não, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Mas eu quero fazer uma pergunta assim, mais direta para o William, se você puder dar a sua opinião, William. Assim. No mundo espiritual, existem animais, né? Ele mesmo fala que existem plantas, existem animais, e esses animais, eles procriam no mundo espiritual e sai um animal mais perfeito, ou você acha que é de uma outra forma, de uma outra natureza? Como é que chega um cachorro no mundo espiritual? O cachorro, ele é esse princípio inteligente que ele foi evoluindo, e ele chegou naquele momento de cachorro dele, né? E aí tem um cachorro que está aqui na Terra, que está evoluindo também, e tem um cachorro que está num planeta mais evoluído, como esse, de uma colônia espiritual mais evoluída, né? Esse fluido, esse princípio inteligente, né, que está animando esse cachorro aqui na Terra e nesse planeta que ele descreve aí, que é um mundo mais evoluído, como que ele chegou nesse local? Ele chegou pelas vias da reprodução, então existe uma mamãe cachorro, um papai cachorro, né? Um cachorro fêmea, um cachorro macho, no mundo espiritual, e eles têm um cachorrinho lá no mundo espiritual, né? Ou não, ou é de que forma que seria. Eu estou falando do cachorro, mas isso serve para qualquer coisa. Veja, aqui no nosso planeta, uma árvore, por exemplo, ela tem que ser plantada, ela tem lá o pólen, tem todas as coisas. Então, como será que essas formas de vida chegam nesse planeta, essas formas de vida tão maravilhosas como Karl Schutel transcreveu nessa parte?
Bom, eu gostaria de comentar um pouco sobre isso, mas do que eu percebo. Uhum, Aqui no Sítio Paraizinho, nós tivemos nos últimos 15 anos o desencarne de diversos animaizinhos, uhum, e eles são muito mais suscetíveis aos perigos da floresta, mordidas de cobra, acidentes, etc., né? E eu posso dizer o que eu sinto. O que eu uhum. sinto é o seguinte: os cachorros que se foram, é, muitos deles, eu percebi claramente que eles continuavam aqui, de forma desencarnada. Então, é, eu imagino que eles têm também um perispírito, e eles continuam aqui na nossa zona umbralina, onde eles estavam. Nas minhas poucas romagens de desdobramento noturno, eu nunca vi animais. Eu sempre encontrei natureza linda, exuberante, rios, águas, pedras, paisagens e pessoas. Nunca vi nenhum animal. Então, eu também estou muito curioso, Elaine. Onde estão esses animais? Onde Onde? estão esses animais, né? Exatamente. Obrigada, obrigado, William. Oi, Nada. Benedito. Você quer falar de novo? Sim, eu acho que a gente precisa desmembrar a sua pergunta em duas perguntas. Hum, Você falou de como é que seria, como é que esses espíritos de animais, e poderia ser também um espírito humano, como é que eles chegam em planetas mais evoluídos? Como é que eles vão encarnar nesses planetas? Acho que essa é uma pergunta. hum. E outra pergunta é como é que eles chegam no ambiente espiritual do nosso planeta Terra. Isso, é verdade. Acho que é bem isso mesmo, né? Porque, assim, quando eles encarnam em outros planetas, eles encarnam, né? Sim, eles vão seguir as regras. A minha pergunta é assim, no mundo espiritual, não é o mundo, né, dos encarnados, nem aqui na Terra, nem em outros planetas, é no mundo espiritual, nessas colônias, nesses planetas espirituais, vamos dizer assim, né, na psicosfera, no período interencarnação, essa pergunta, porque esse local que Carvalho Schutel descreve é um local assim de uma colônia espiritual, né? Um mundo espiritual, né? Não é necessariamente um outro planeta onde as pessoas encarnam, né? Eu agradeço aí, eu acho que é bem isso mesmo. Cláudio, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? É, Isso é um assunto interessante, né? Bom, mas a gente tem que lembrar que só quem cria é Deus, né? Então, Uhum. assim, nenhum animal cruzando vai nascer nada. Assim, nasce aqui na Terra, né? Porque o espírito reencarna, né? Mas isso é uma criação de Deus, né? Então, quando eles voltam para o mundo espiritual, eles voltam que nem a gente, né? Por desencarnação. Lembrando que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, né? Então, eles também se encarnam aqui na Terra para passar por provas e expiações, que nem a gente, né? Na nossa condição atual. E eles voltam para o mundo espiritual, mas a criação é só Deus que cria, né? Ninguém cria, né? Então, eles não se reproduzem. Os princípios inteligentes, eles são criados por Deus, né? E eles evoluem, né? E vão mudando de forma, mudando de destino, né? Mas eles evoluem, né? E eles se mantêm assim, né? No plano espiritual. Acho que é por aí, né? Muito, muito legal isso. É o que eu estava imaginando também, né? Que assim,
no mundo, porque assim, isso tem alguns autores que são muito contestados no Espiritismo, inclusive, que falam que existe no mundo espiritual, não é no mundo, não é em planetas mais evoluídos onde as pessoas reencarnam, não é isso, né? Porque existem planetas materiais, de uma matéria diferente da nossa, mas que são planetas materiais, onde as pessoas reencarnam, os animais reencarnam, mas aí são planetas materiais, né? No mundo espiritual, as coisas são pelo pensamento lá. Então, assim, vamos dizer assim, o cachorro desencarnou aqui, ele vai ser um cachorro desencarnado no mundo espiritual, até ele reencarnar de novo como cachorro, ou como, eventualmente, alguma outra espécie, né? A gente não sabe exatamente qual é a sequência que os animais têm, né? E isso a gente não sabe. Por exemplo, uma lagartixa, na encarnação seguinte, vai vir lagartixa ou já vai vir um jacaré, né? A gente não sabe isso, assim, qual que é a sequência. Obviamente, como a natureza não dá saltos, a gente acredita que exista algo, assim, muito sutil, né? Os seres, assim, invertebrados, aí eles vão ficando mais complexos, até chegar nos mamíferos. Então, né, assim, aliás, antes disso até, né, são escalas, assim, que aquele princípio inteligente, ele vai ensaiando ali, né, ele vai devagarzinho, indo, até chegar na fase hominal, né, na fase de ser humano. Mas, assim, não existe, assim, eu já ouvi falar pelo Haroldo Dutra, que é um autor espírita, assim, muito seguro, né, assim, a gente é uma fonte muito segura de informação, que não existe no mundo espiritual uma procriação, não existe. A encarnação e o processo de procriação é uma coisa da matéria, não é uma coisa espiritual. É como o Cláudio falou, assim, um princípio inteligente, ele não cria outro princípio inteligente, quem só cria é Deus, né? Então, no mundo espiritual, existe sim, como o Benedito falou, e o José também, a evolução desse espírito, né? A gente continua evoluindo sempre. Veja, por exemplo, como André Luiz desencarnou, e o que ele se transformou no mundo espiritual. Então, é possível existir a evolução no mundo espiritual, mas não existe uma procriação, não existe, assim, um gameta feminino se encontrando com um gameta masculino para gerar um ser, né? Fica grávida no mundo espiritual para ter um ser ali. Não, isso é uma coisa da matéria, isso é uma coisa dos encarnados, né? Os desencarnados, eles vão continuar no mundo espiritual com aquele perispírito que eles têm naquele local e vão dar sequência à sua evolução espiritual, né? Mas existem, sim, isso assim, com relação ao mundo espiritual. Como o Benedito falou, em relação a mundos mais evoluídos, as coisas são mais evoluídas também. Elas continuam sendo plantas, continuam sendo animais, continuam sendo matéria, assim, cristal, etc., mas isso é uma evolução naquele planeta que já é mais evoluído, mas é um planeta material, vamos dizer assim, né? Não sei se ficou claro, né? Acho que o Benedito pegou bem isso que eu quis dizer, assim. Então, existe a Terra e existe o mundo espiritual que está, vamos dizer assim, a psicosfera da Terra, como outros mundos têm a sua psicosfera. Então, os espíritos que estão ligados àquele planeta, quando eles desencarnam, não só os espíritos, como todos os princípios inteligentes, eles ficam ligados àquele planeta, porém no mundo espiritual. Isso é uma coisa. E existem mundos
materiais que são muito mais evoluídos do que a Terra, onde seres que já são muito mais evoluídos do que nós reencarnam. E aí reencarna o cachorro, reencarna o gato, reencarna tudo, só que é muito mais evoluído, né? Seria mais ou menos isso? Vocês concordam com isso? Alguém gostaria ficou claro isso? Alguém gostaria de fazer algum outro comentário? Eu estou pensando aqui, você vai trazer ainda a resposta que está no Kardec? Sim, sim. Tá. E por que não pensarmos que também possa haver no mundo espiritual formas de reprodução? Obviamente também criados por Deus, não é? Não sei, mas me parece razoável pensar assim também, né? Então, Deus cria, Deus possibilita a reprodução aqui entre nós, encarnados, por meios materiais, né? Deus também poderia possibilitar, né, a reprodução no mundo espiritual de um outro jeito. Não dá para pensar assim também? Eu acho que isso não é bem assim. Essa reprodução de uma outra forma, como você está falando, é através do pensamento, né? Os espíritos, eles conseguem criar muita coisa através do pensamento. É um tipo de criação, né? Eu acho que, assim, essa criação mais, vamos dizer, sexual, como nós temos aqui no nosso planeta, isso não tem no mundo espiritual. Eles acabam tendo uma criação mais mental mesmo, né? Pelo menos é isso que eu tenho lido, assim, né? No próprio livro da Patrícia, né, no Violetas na Janela, ela conta ali que eles mentalizam, né? Eles criam tudo ali por mentalização, né? Então, essa forma como nós aqui de engravidar, de gerar um outro ser da forma que nós geramos, até onde eu saiba, pelo que eu já li, pelo que eu ouvi de outros autores, é uma coisa exclusiva dos seres encarnados. Da matéria, né? Da matéria, da matéria. Sim, mas antes de ouvir o José e o Cláudio, eu estava me referindo exatamente a isso. Eu não sabia disso da Patrícia aí, né? Mas eu acho, então, que há a possibilidade, né, no caso, através do pensamento, né? Sim, Então, por exemplo, com certeza. nós dois, né, daqui a pouco a gente vai embora para lá e tal, a gente se encontra lá tal, né, e continuamos juntos, pensando, né, e aí criamos um filho, uma filha, por exemplo, né? Ah, não, isso não. Isso não dá, porque esse filho, essa filha, eles são espíritos também, entendeu? Sim, mas serão espíritos que que poderão se juntar a nós como filhos, né? Não é que nós vamos criar espíritos, não é isso, né? Nós podemos formar famílias na espiritualidade, Sim. né? E nesse sentido, vamos receber seres espirituais que ficarão sob o nosso cuidado. Então, nós seremos pai e mãe de algumas crianças, digamos assim, né? Seria mais pelo agrupamento de espíritos, não que nós fôssemos ter a capacidade de criar isso, não, mas nesse de, né, de criar agrupamentos de espíritos. Mas vamos ouvir o José. Crianças essas, né, só para completar aí o seu raciocínio, crianças essas que vão vir de desencarnações da Terra, entendeu?
não vão vir de uma gravidez no mundo Claro, espiritual. claro, exatamente. Entendeu? Aí sim, aí pode acontecer, né? Mas não, elas terão vindo desencarnadas da Terra também, né? Oi, José. É difícil, às vezes, responder coisas que está lá na frente, né, de conhecimento. Às vezes é complicado mesmo. Mas, na minha visão, o procriar, uma relação sexual para ter um outro ser, isso é algo primitivo, né? Se a gente for falar do espírito. E Deus coloca essa necessidade justamente para dar oportunidades para nós que somos primitivos. Então, nós vamos chegar, quando espíritos puros, nós vamos olhar lá, nossa, nós já chegamos a reproduzir, né? Então, isso para um espírito evoluído, a evolução lá na frente, a reprodução já não tem mais sentido, porque as oportunidades já foram dadas. Né? Então, para mim, o que nós estamos discutindo sobre se nasce, se tem uma relação sexual no mundo espiritual, isso acho que não, porque as oportunidades é dado na matéria. Né? É dado na matéria. Então, ter novos filhos, que é coisa da criação divina, isso está para nós que ainda somos primitivos. É o que eu penso também. Oi, Cláudio. Essa questão é interessante, né? O raciocínio do José também é interessante. Mas eu estou pensando no que o Benedito está falando, assim, e assim, eu concordo com ele. Se a gente pensar assim que, na verdade, a reprodução é um atributo da matéria, mas no mundo espiritual, a gente ainda vai estar envolto por um perispírito, que é matéria. Então, assim, teoricamente, o perispírito poderia, né? Sei lá, cruzar com outro perispírito, as pessoas, e ter uma reencarnação de um princípio inteligente, né? Então, assim, como é um atributo da matéria e o perispírito é matéria, eu acho que é possível, sim. Não teria por que não. Agora, eu acho que é uma questão interessante para pensar, né? Realmente, qual seria a finalidade, né? Porque imagina que Qual num seria a mundo, finalidade disso, né? num mundo muito mais atrasado que o nosso, a matéria predominaria muito mais. Agora, no mundo muito mais evoluído que a gente ainda ia ter perispírito, né? Então, a gente ia continuar reproduzindo, ia continuar recebendo pessoas encarnando, a nossa matéria ia ficar cada vez mais rarefeita, menos densa, né? Mas a gente ia continuar tendo perispírito, até chegar uma hora que a gente só vai ter perispírito. A gente não vai ter mais matéria. E nem por isso a gente vai parar de reproduzir, eu acho. Assim, eu não teria porquê, né? Não sei. É uma coisa que a gente não acha na literatura, assim, uma coisa assim, vamos dizer assim, definitiva, né? É complicado. Por exemplo, tia Florinda, o que a senhora acha dessa conversa? Se lá no mundo espiritual, né, depois que a gente desencarna, a gente pode ter um cachorrinho de estimação? A senhora gostaria de abrir o seu telefone para participar dessa conversa? Acho que ela não está conseguindo. Ah, está aí, ó. Então, Helene, agora que mudou a tela do celular, estava diferente. Só estava eu e você assim, e os que falavam vinham no seu lugar. Só estavam esses dois quadrinhos. Agora que eu mexi aqui, que mudou. E deu certo. Então, Helene, assim, como que foi mesmo que você falou? Então, será que dá no mundo espiritual para a gente ter um cachorrinho de estimação? Eu acho que dá, sim. Inclusive, eu queria ter as minhas calotitas lá.
Porque eu a amo tanto, nossa, elas me entendem tão bem, e eu entendo elas. Dá para ter calopsita no mundo espiritual. E cachorro também. Eu acho que, olha, Elaine, é assim, as pessoas têm um animalzinho assim, um cachorro e tal, amam esse cachorro, de repente ele desencarna. E a pessoa chora tanto, chega a ficar até doente às vezes. Sim, sim. E eu ouvi dizer também que os cachorros, quando desencarnam, ficam um mês perto dos donos. Que foi o que o William falou, né? Ele Até sente os cachorrinhos lá, os animaizinhos, né? Então, eu vi também num vídeo que tem um lugar maravilhoso lá no plano espiritual, que é só dos cães, dos cachorros, dos animaizinhos, e tem quem cuide deles. Sim, sim. Agora, eu não sei, mas olha, eu penso muito. E primeiro que as calopsitas, eu não queria dar para ninguém assim, que eu trato tão bem que eu acho que os outros não vão tratar. Eu queria ter elas lá comigo. O que a gente sabe, assim, com relação aos animais, é que quando eles desencarnam, eles podem ficar um tempo junto aos donos, né? Mas que rapidamente, como eles não têm karma, né? Como eles não têm responsabilidade sobre si próprios, né? Eles não têm livre-arbítrio, eles têm que encarnar rápido, né? Eles ficam um tempo no mundo espiritual, né? Então, eu acredito que esses animais que André Luiz cita no nosso lar, animais que iam buscar espíritos, iam ajudar equipes de trabalho a resgatar pessoas, né, entidades no mundo espiritual. Esses cachorros, eu acho que eles são cachorros desencarnados, eles desencarnaram na Terra, foram para o mundo espiritual, eles continuam trabalhando, eles são adotados ali por pessoas que gostam deles, que querem cuidar deles, etc., né? E que aí eles voltam a reencarnar, e muitos deles reencarnam com os próprios donos, né? Eles têm uma afinidade tão grande que às vezes eles reencarnam no mesmo ambiente que eles estavam, né? Mas, assim, tudo obedecendo a essa lei de evolução, né? Então realmente é algo assim, muito interessante, né? A gente não está aqui para dar respostas para tudo, a gente está aqui para levantar essas ideias, né? Quem sabe a gente ache mais respostas aí durante a semana, quem tiver mais informação, puder ver coisas sobre isso, é muito interessante, né? Então, assim, de qualquer forma, esse princípio inteligente, eu vou até colocar aqui de novo, deixa eu pôr aqui. Coloca depois a resposta do Kardec. Não tem essa resposta exata, assim. É porque muita coisa eu aproveito do Kardec para a gente avançar, né, e fazer outras ilações aqui, né? Então, não tem uma resposta, assim, do jeitinho que a gente gostaria, né? Tá aqui, ó. Então, veja assim, ó. Isso aqui passa pelo processo de individualização do princípio inteligente, né? Que assim, onde que começa o perispírito, né? Será que as plantas têm perispírito? Os minerais têm perispírito, né? Porque o último estudo, nós vimos aquela questão, né? Que o ser, esse princípio inteligente, ele começa, assim, no átomo, né? Ele anima o átomo, ele estagia, vamos dizer assim, em fases muito precoces da vida, né?
E esse princípio inteligente, ele vai tendo experiências nos minerais, nas plantas, nos animais, nas diferentes espécies de animais, né? Então, assim, os minerais, eles não têm nem fluido vital, né? As plantas, elas não têm perispírito, elas ainda não estão, assim, esse princípio inteligente, ele não se individualizou ainda, né? Então, assim, uma árvore, por exemplo, não é que aquela árvore ela vai virar um ser humano específico ao longo do processo de evolução dela, né? Esse princípio inteligente, que é como Deus nos cria a todos nós, a todo instante, né? Deus, ele não para de criar princípios inteligentes, né? Deus cria o princípio inteligente e Deus cria o princípio material, né? Nós ainda estamos engatinhando muito nisso. A gente não sabe exatamente como é esse processo. Não é que a gente não sabe exatamente, a gente não sabe quase nada, né? Mas a gente sabe que Deus cria um princípio material que vai dar origem ao fluido cósmico universal, que é a base de construção de todas as coisas materiais, né? É só Deus que consegue criar esse fluido cósmico universal. É só Deus que consegue criar isso. E desse fluido cósmico universal, todo o resto deriva. Então, assim, os espíritos superiores, que são co-criadores divinos, né? Eles usam esse fluido cósmico universal para fazer mundos, para fazer galáxias, para fazer tudo, né? E nós usamos também isso, de uma certa forma, porque nós somos criadores em plano menor, né? Então, quando nós fazemos alguma coisa, né, nós estamos usando esse fluido cósmico universal para trabalhar, para fazer alguma coisa, né? Um vaso de barro, para fazer uma roupa, para fazer uma mesa, tudo é fluido cósmico universal em outra dimensão, em outra vibração, né? E o próprio fluido vital, ele também deriva do fluido cósmico universal. Então, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que anima o princípio inteligente, que agasalha o princípio inteligente, tudo isso é matéria derivada desse princípio material que Deus criou, que se chama fluido cósmico universal, né? Além do fluido cósmico universal, Deus cria os princípios inteligentes, que aí a coisa fica mais difícil ainda, porque a gente não tem ideia o que exatamente é isso, do que é feito esse princípio inteligente. O que a gente sabe é que ele não é material, é que ele é algo derivado dessa divindade, desse ser, que por isso que nós falamos que nós temos a genética de Deus, né? De uma forma bem entre aspas, assim, nós somos deuses, né? O próprio Jesus falou, vós sois deuses, né? Por quê? Porque nós derivamos, né? Nós todos fomos criados como um simples e ignorante princípio inteligente, né? Então, esse princípio inteligente, ele vai estagiando nos vários graus da evolução, né? Então, fala assim, nós já fomos pedras? Não é bem assim que nós já fomos pedras, não é? Porque a pedra, ela é uma coisa material. O princípio inteligente, ele passa por ela, ele estagia, mas nesse ponto, né, como uma pedra, como uma rocha, como um cristal, não existe ainda a individualização desse princípio inteligente, ele está ali estagiando apenas, né? Não existe ainda individualização numa planta, ela não tem perispírito, mas ela já é diferente de uma pedra. Por quê? Porque ela tem já
esse fluido vital, ela já tem algo diferente, né? Mas tudo na natureza é muito devagar, esse princípio inteligente, ele vai passando assim, até que em algum momento, que a gente não sabe qual, ele se individualiza, né? E aí ele passa a ter esse perispírito, e a partir daí, ele não vai mais se dividir, né? E ele vai encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, bilhões, trilhões, 4 trilhões de vezes, a gente não tem nem ideia, né? Até que em algum momento ele passa para o reino hominal, né? Isso não se dá só na Terra, né? Toda essa peripécia toda, né? Toda essa jornada desse princípio inteligente acontece um pouco no planeta Terra, mas um pouco é no mundo espiritual, sempre subordinado a espíritos de maior hierarquia, né? Então, esses espíritos de maior hierarquia, eles conseguem fazer com que haja essas modificações pequeninas, para quando esse princípio inteligente, que já está individualizado, reencarna, ele conseguir dar um passo a mais, né? E por isso que André Luiz tem o livro Evolução em Dois Mundos, né? Essa evolução em dois mundos, ela é justamente isso, esse princípio inteligente na Terra e no mundo espiritual, na Terra e no mundo espiritual, na Terra e no mundo espiritual. Então, assim, no mundo espiritual, claro que ele continua evoluindo, mas de uma forma diferente como aqui na Terra, né? São fases que nós temos que ter essa alternância para que a gente possa caminhar sempre em frente. Alguém pediu a palavra aqui. Benedito, pode falar, bem. Eu quero que vocês me ajudem, mas pelo que eu entendi do livro Evolução em Dois Mundos, não é bem terra e mundo espiritual, é matéria versus espírito. Sim, sim. Sim, você tem razão. É matéria versus espírito. É que a matéria, ela se refere aqui ao nosso planeta Terra, né? Só que é claro que isso não é só para o nosso planeta que acontece, isso acontece no universo inteiro, né? Você tem razão. E a vida espiritual pode acontecer aqui na Terra também. Por isso sim. Os dois mundos que evoluem é o mundo material e o mundo espiritual. Sim. O que eu quis dizer é que, assim, quando o espírito desencarna e volta para o mundo espiritual, ele continua evoluindo. E esse princípio inteligente, ele tem que reencarnar para dar sequência na sua evolução. Mas eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. É que, ao invés de falar mundo material, eu falei terra, mas é mundo material o termo correto mesmo. Certo? Sim, tranquilo. E uma outra questão, né? Eu concordo que não dá para dizer que uma determinada árvore já esteja suficientemente individualizada como princípio inteligente para ser, daqui a alguns milênios, um determinado ser humano, né? Por conta disso, não houve ainda a individualização do espírito, né? Agora, talvez a gente pudesse pensar numa floresta, não? Né? Se, ao invés de pensar numa pedra, pensar numa grande rocha. Ao invés de pensarmos numa molécula de água, pensar nos oceanos, né? Numa molécula de oxigênio, pensar em toda a atmosfera, né? Eu acho que aí, se a gente juntar, vamos pegar a história da árvore de uma grande floresta, né? Eu acho que a floresta em si, ela já tem uma certa identidade, ou não? Nós estamos complicando aqui, né? Quem que gostaria de responder para o Benedito? Será que a floresta tem uma identidade? Ela é um ser?
que vocês acham? O que você acha, William? Difícil isso, né? Eu acho que não. Acho que não também, né? Eu acho que não. Porque essa floresta, ela está agrupando ali bilhões, trilhões, quintilhões de princípios inteligentes, entendeu? Que estão estagiando nessa floresta, mas eles não têm ainda a individualidade, né? Não é que aquele Sim, princípio eles não inteligente... têm, mas a floresta que reúne tantos princípios inteligentes, talvez ela tenha alguma identidade. O que você acha, Cláudio? Boa pergunta. Não, eu acho que não. Sim, é muito complexo, né, para ter uma... É porque também, assim, a gente olha as plantas, assim, e tudo na natureza, ele fala, né, que a evolução é um processo contínuo, né, assim, então, a gente vai ter plantas extremamente primitivas, cujo princípio inteligente vai se fundir com outros princípios, ele vai tá iniciando, né, mas a gente já tem plantas que seguramente são plantas que já têm seu próprio princípio inteligente, né, e tem até perispírito, né. Então, assim, é uma cadeia, né, de evolutiva, né, é como os animais, né. Então, mas eu acho que um conjunto assim, não, assim, porque eu tendo, eu escutei uma palestra uma vez, depois eu escutei uma crítica, né, assim, que eu achei muito interessante, né, que o palestrante falava assim, não, você pode matar uma formiga, porque a hora que você mata uma formiga, aquele princípio inteligente, ele volta para o princípio inteligente universal e a formiga não vai lembrar que você matou a formiga, né? Mas aí uma outra pessoa criticou e eu concordei, porque eu achei que... Eu falei, não, isso é panteísmo. Se você acreditar que uma formiga, que é um princípio inteligente, ela vai se dissolver, esse princípio inteligente, num mar de princípios inteligentes, essa é a doutrina panteísta, isso não existe, né? Então a gente precisa pensar, a gente não sabe, né? A gente não tem como nem saber, né? Onde começa realmente a delimitar esse princípio, como a Helene falou. Mas eu acho que é uma coisa mais, assim, é mais individual, dentro da floresta, né? Não a floresta inteira. Eu acho assim, Benedito, que se você quiser falar de uma forma genérica, sim, mas não que aquilo, por exemplo, a floresta amazônica, ela tem uma individualidade, ela tem características muito individuais que só ela tem, né? Mas isso não significa que aqueles vegetais que estão lá, que todos aqueles átomos daquelas plantas, que toda aquela matéria orgânica, ela tem uma individualidade como espírito, né? Ou como um ser, né? Não é bem assim, né? É quase que de uma forma, vamos dizer assim, é isso que eu falei, quer dizer, ela tem características próprias, a floresta amazônica, mas não que do ponto de vista espiritual, aquela planta, ela vai continuar como aquela planta, entendeu? Aquela planta vai virar lá na frente um espírito. Não. Nós já estamos avançando no horário, acho que a gente precisa encerrar. Nossa, é mesmo, puxa vida. Mas o que eu disse... eu estou de olho aqui porque eu estou com fome, eu preciso jantar. Mas o que eu disse é exatamente isso, né? Minha pergunta é se o todo, né? E concordo com o Cláudio também, é preciso diferenciar da teoria panteísta, né? Se uma floresta como um todo não tem a sua identidade, né? Mas ok, gostei das respostas que vocês me deram, acho que a gente poderia continuar na próxima vez, né? Deixa eu só, assim, para não perder essa oportunidade aqui, e fazer o que o Kardec fala de tudo isso que a gente falou aqui, ó, nos mundos superiores, aqui ele não está falando de mundo espiritual, ele está falando de mundos superiores, tá bom?
as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres, e ele fala, tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens, né? Então, nós aqui fizemos nós fizemos um passeio, assim, né? Por essa questão, assim, da evolução do princípio inteligente, como esse princípio ele vai estagiando tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, e considerando o mundo material, ele tem um tipo de estágio no mundo material de provações, né, de provas e expiações, e ele tem uma outra experiência, né, esse mesmo princípio inteligente, ele vai ter uma outra experiência no mundo de regeneração no mundo de regeneração, uma outra experiência no mundo que é melhor, né? Já no mundo superior, né? Então, assim, as plantas, elas vão ser sempre plantas, mas elas vão evoluindo de acordo também com a evolução planetária. É interessante isso, né? Mas assim, a gente vai voltar muito nesse assunto ainda, porque é um assunto muito difícil, né? Daqui 15 dias a gente vai voltar mais um pouco ainda, então não desanimem, até o final do nosso estudo, nós vamos chegar a alguma conclusão. Se alguém tiver assim, leituras diferentes, se alguém for ver algum vídeo interessante de algum autor assim muito consagrado, pode ir mandando, a gente vai trocando figurinha aqui para que todos nós possamos sair depois totalmente sem dúvida, mas é ótimo a gente ter dúvida, né? Se alguém saiu daqui com muita dúvida, então eu achei que valeu a pena o nosso estudo, não é verdade? Porque são através das dúvidas que a gente vai buscar o conhecimento, tá bom? Boa Zezé, noite, querida, todos. você gostaria ainda de falar alguma coisa, Zezé? Não, querida. Sou grata aí com o aprendizado de hoje. Gratidão a todos. Ana, que bom que você entrou. Bom né? apetite, Benedito. E daqui, olha, hoje Obrigado, nós vamos fazer a William. nossa prece, viu? A nossa prece já está no grupo, tá bom? Vamos lá fazer, tá joia? Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até. Tchau, tchau. Até mais. Deixa.